um carro que valia mais que uma casa. Um carro que era dirigido apenas por quem tinha dinheiro de sobra, num país onde importar um esportivo estrangeiro era simplesmente proibido por lei. Só que por trás da fibra de vidro brilhante, das cores metálicas prata e ouro, dos bancos de couro e do motor 6 cilindros roubado do Opala, havia uma empresa que nasceu numa fazenda do interior de São Paulo. E que décadas depois ia falir não uma, não duas, mas 3 vezes seguidas, levando junto o sonho de 4 homens que só queriam provar que o Brasil também sabia construir um carro de verdade. Essa é a história do Puma GTB. Tudo começou em 1963, numa fazenda na cidade de Matão, no interior paulista. Um fazendeiro chamado Rino Malzoni, apaixonado por corridas, decidiu construir seu próprio carro de competição usando um motor DKW de 3 cilindros e uma carroceria feita de plástico reforçado com fibra de vidro. Um material que praticamente ninguém usava na indústria automotiva brasileira naquela época. O carro venceu corrida atrás de corrida em Interlagos. E foi aí que Malzoni percebeu que aquilo não era só um hobby de fazendeiro rico. Era um negócio. Ele se juntou a 3 outros entusiastas, Luiz Roberto Alves da Costa, Milton Masteguin e Mário César de Camargo Filho, e fundou a Sociedade de Automóveis Lumimari. Um ano depois, o nome virou Puma Veículos e Motores. E o pequeno esportivo de fibra de vidro começou a ganhar as ruas de São Paulo, vendendo por volta de 35 unidades por ano no começo. Números pequenos, mas que provavam algo enorme. Dava para fabricar um carro esportivo genuinamente brasileiro, sem depender de licença estrangeira. Se você está gostando de conhecer essa história, dá o seu like agora, porque na próxima semana eu vou trazer outro capítulo escondido da indústria automotiva brasileira que quase ninguém conta. E você não vai querer perder. O grande salto veio em 1974. A Puma apresentou no Salão do Automóvel um carro completamente diferente de tudo que tinha feito até ali. Esqueça o motorzinho a ar do Fusca. Agora eram 6 cilindros Chevrolet, o mesmo motor do Opala, instalado sobre um chassi especial, debaixo de uma carroceria longa na frente e curta atrás, com bancos esportivos, óculos verdes e um painel completo, com tacômetro, voltímetro e termômetro de óleo. Nascia o Puma GTB Gran Turismo brasileiro. E o mercado enlouqueceu. O GTB se tornou um dos automóveis mais caros e mais desejados do país inteiro. Em algumas fases, a fábrica chegava a vender mais de 500 unidades por mês. Pense nisso. Numa época em que trazer um Porsche ou uma Ferrari para o Brasil era praticamente impossível por causa das barreiras à importação, o Puma GTB virou o substituto nacional do sonho estrangeiro. Quem tinha dinheiro e queria mostrar que tinha, comprava um Puma. Só que, aqui está o primeiro segredo, que pouca gente sabe. Apesar de todo o glamour, o GTB nunca foi de fato o carro mais rápido das ruas. O desempenho dele não era muito superior ao do próprio Opala, nem ao Dodge Dart ou ao Charger que rodavam na mesma época. E esses eram mais baratos. O que a Puma vendia não era exatamente velocidade, era exclusividade. Era o direito de dizer que você tinha algo que quase ninguém mais no país conseguia ter. Em 1978, a marca lançou a segunda geração, o GTB S2, e foi de novo a sensação do Salão do Automóvel. Frente mais baixa, faróis redondos duplos que davam personalidade ao carro, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos. Itens que hoje parecem básicos, mas que na época só existiam nos carros mais top de linha do mundo. A Puma parecia estar no auge absoluto. Ninguém naquele momento imaginava o que estava vindo pela frente. Porque o começo dos anos 80 trouxe uma sequência de desastres que, um por um, foram corroendo tudo o que a marca tinha construído em quase 20 anos. Primeiro vieram os problemas financeiros, típicos de uma empresa pequena tentando competir com as gigantes multinacionais instaladas no Brasil.
Depois, incêndios atingiram a fábrica, destruindo equipamentos e moldes que levavam meses para serem refeitos. Como se não bastasse, enchentes invadiram as instalações, arrasando ainda mais maquinário e projetos inteiros que estavam em desenvolvimento. A empresa trocou de dono, tentou se reinventar fabricando até caminhões leves de fibra de vidro para tentar equilibrar o caixa. Mas a recessão econômica do país naqueles anos não perdoou. Em 1984, a Puma, que já tinha vendido mais de 500 carros num único mês, conseguiu fabricar pouco mais de 100 veículos no ano inteiro. E em 1985, o inevitável aconteceu. A falência foi decretada. A empresa, que tinha nascido numa fazenda, que tinha vencido corridas em Interlagos, que tinha se tornado sinônimo de status num Brasil fechado para importados, simplesmente não existia mais. Mas essa não é nem a parte mais triste da história. Porque o que veio depois foi quase uma tragédia em capítulos. Logo após a falência, a massa falida foi comprada por uma empresa de Curitiba, a Araucária Veículos, que sonhava em ressuscitar a marca na cidade industrial do Paraná. Produziram pouco mais de 20 unidades do GTB, agora rebatizado de Asa GTB. Mas em 1988, depois de fabricar menos de 200 carros, a própria Araucária também quebrou. O espólio passou então para a Alfa Metais, comandada pelo empresário Nívio de Lima, que relançou os modelos com nomes novos AM1, AM2, AM3. E aqui vem um dos detalhes mais duros de toda essa saga. Nívio de Lima, o homem que tinha assumido o desafio de manter viva a lenda do Puma pela terceira vez, morreu num acidente dirigindo justamente um Puma GTV, versão que ele próprio tinha ajudado a relançar. Em 1990, o governo Collor abriu as fronteiras para os carros importados. E de repente, o motivo que tinha feito o Puma nascer e prosperar, a impossibilidade de comprar um esportivo estrangeiro, simplesmente deixou de existir. Quem quisesse um carro de verdade, agora podia importar direto. Em 1993, depois de resistir por 30 anos a incêndios, enchentes, 3 falências e uma mudança completa nas regras do mercado, a produção do último Puma foi encerrada de vez. No total, entre todas as fases da marca, foram fabricados mais de 21 mil carros com o nome Puma. Um número pequeno para os padrões da indústria, mas gigantesco para uma empresa que começou com 4 amigos e uma fazenda no interior de São Paulo. E talvez seja isso que faça do Puma GTB uma história tão diferente das outras. Não é a história de uma marca gigante que dominou o mercado. É a história de um sonho pequeno que, por 2 décadas, conseguiu fazer o Brasil acreditar que dava para competir de igual para igual com os grandes esportivos do mundo. Usando fibra de vidro, motor de Opala e muita coragem. Hoje, cada Puma GTB sobrevivente é tratado quase como uma relíquia sagrada nos encontros de carros antigos pelo Brasil inteiro. E em 2013, quase 30 anos depois do fim, 2 empresários apaixonados pela marca, Fernando Mesquita e Reginaldo Galafazzi, decidiram trazer o nome Puma de volta, criando novos protótipos inspirados diretamente no desenho clássico do GTB. Prova de que, mesmo depois de tanta queda, o sonho nunca morreu de verdade. Se você curtiu essa jornada da fibra de vidro brasileira, você já viu o duelo que eu fiz entre o Opala e o Maverick? Porque foi exatamente esse mesmo motor 6 cilindros do Opala que deu vida ao coração do Puma GTB. Vale muito a pena assistir para entender a outra ponta dessa mesma história de motor brasileiro. Deixa aqui embaixo o like e me conta, você já viu um Puma de perto alguma vez?